Olá, meu irmão, minha irmã, meu nome é Gustavo, eu sou seminarista da nossa Diocese de Divinópolis, estou cursando o 2º ano do curso de Teologia e, a pedido do setor bíblico e catequético, nos encontramos aqui para uma partilha da Palavra de Deus, especialmente dos livros que nós chamamos de livros sapienciais. A nossa ideia é dividir esse nosso momento em 3 pequenos vídeos, de modo que no primeiro vídeo nós possamos traçar características gerais desses 7 livros que compõem o chamado bloco sapiencial. Depois nós nos aprofundarmos no segundo vídeo em cada um desses livros. E no terceiro momento, então, nós vamos, a partir de um texto bíblico escolhido, então nós vamos rezar e criar uma maior intimidade com esse texto. Nesse nosso primeiro vídeo sobre a literatura sapiencial, sobre os livros sapienciais da Sagrada Escritura, nós vamos apresentar algumas características gerais que compõem esses 7 livros. Primeiramente, nós vamos começar a conhecer desses livros. São os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico, Sabedoria e Cântico dos Cânticos. Os livros de Sabedoria e Eclesiástico são livros que nós chamamos deuterocanônicos. Os nossos irmãos protestantes chamam esses livros de livros apócrifos. Esses livros foram escritos originalmente na língua grega, língua a qual o Império pertencia, o Império falava na época da escrita e da redação desses livros. Os outros 5 livros eles foram escritos em língua hebraica. Os primeiros cristãos adotaram tanto os livros de língua grega quanto os livros de língua hebraica como textos inspirados. Já os judeus, eles não adotaram esses livros de língua grega, somente os livros escritos em língua hebraica. Desse modo, os católicos, os cristãos católicos, no decorrer da história, eles consideraram e consideramos até hoje os livros de tradução hebraica e também os livros escritos na língua grega. Já os nossos irmãos protestantes, eles selecionaram apenas os livros escritos originalmente em língua hebraica, de modo que Sabedoria e Eclesiástico, desse conjunto de blocos que estudamos agora, eles ficaram de fora do cânon protestante. Os livros sapienciais, eles possuem gêneros muito diversos, porque em outros blocos da Sagrada Escritura, nós possuímos gêneros um pouco mais definidos. Neste caso, não. Salmos, por exemplo, tem o seu lugar na vida litúrgica, na vida celebrativa do templo do povo judeu. Jó e Eclesiastes são escritos praticamente filosóficos que nós encontramos na Sagrada Escritura. Provérbios e Eclesiásticos são seções, são coletâneas de sentenças de sábios que foram popularmente difundidas entre o povo, com um cunho muito pedagógico. Já o livro do Cântico dos Cânticos é uma misteriosa coleção de poesias de amor que giram em torno de um enredo romântico. Então, como nós vemos, esses 7 livros, eles não possuem um gênero literário muito próprio, mas cada um foi escrito com uma finalidade, cada um foi escrito também a partir de determinado contexto histórico. Se nós pensarmos Cântico, Jó e Provérbios, eles vão refletir o espírito do judaísmo no período pós-exílico, entre os anos 500 e 300 a.C. Se nós formos pensar os livros de Eclesiastes e Eclesiástico, eles se situam mais ou menos entre os anos 300 e 180 a.C., já no período de dominação grega, enquanto que aqueles que eu disse antes, Cântico, Jó e Provérbios, estão no período de dominação persa. Já o livro da Sabedoria é um livro, vamos dizer, tardio. E esse livro é muito importante para nós porque ele foi escrito no primeiro século, no primeiro século antes de Cristo, já na dominação romana. E ele é o livro que nós consideramos mais contemporâneo da época de Jesus. Então, Sabedoria, nas suas entrelinhas, ele é um livro que reflete a situação judaica de uma época bem contemporânea à época do próprio Jesus Cristo.
Os escritos sapienciais, eles então vão ajudar nós a perceber o clima, a perceber as condições, a perceber qual que era exatamente essas condições que passam desde o século IV a.C. até o próprio momento com o livro da sabedoria que o próprio Jesus Cristo nasceu do qual ele desempenhou o seu ministério. Em Israel, nós podemos falar de um movimento sapiencial. Nós podemos falar não somente que esses livros compõem a literatura sapiencial, mas nós podemos falar que em todo Israel nós tivemos um movimento sapiencial. Sapiencial aqui lembrando exatamente essa palavra sabedoria, uma sabedoria popular, uma sabedoria que foi passada de pai para filho, de geração em geração. Isso se deve ao fato de que os textos sapienciais, eles são revestidos de um caráter muito didático. Eles são revestidos de uma autoestima do povo, dos membros do povo. E eles estimulam sempre a buscar uma resposta sábias para as dificuldades existentes no meio da gente. Os sábios de Israel, eles retomam as questões fundamentais da existência humana. Nos livros sapienciais, por exemplo, nós vamos encontrar aquele belíssimo hino sobre o tempo. Nós vamos encontrar ditos sobre como que os pais devem se relacionar com os filhos, como os filhos devem se relacionar com os pais. Essa sabedoria presente no movimento sapiencial de Israel, que foi passada de geração a geração, ela foi conservada oralmente e depois conservada então por escrito, de modo que chegasse até nós por meio da Sagrada Escritura até nos dias de hoje. Esses escritos eles possuem um caráter poético, um caráter contemplativo, um caráter meditativo e um caráter também didático, conferindo uma atualidade que transcende o tempo e o espaço. Se nós pensarmos que esses livros foram escritos entre o ano 400 até poucos anos antes do nascimento de Cristo, nós vamos ver, apesar de tanto tempo que eles foram escritos, eles têm uma atualidade muito grande, transcendendo o tempo e o espaço ao qual eles foram escritos. A leitura desses escritos deve ser feita com uma dupla sensibilidade, uma sensibilidade da realidade a qual eles nasceram, na realidade a qual eles foram redacionados, mas também com uma sensibilidade do tempo presente, uma sensibilidade que dita aquelas verdades de sempre, que conseguem ser atualizadas no hoje da nossa vida, no hoje da nossa história, no hoje do nosso encontro com Deus. A literatura sapiencial ela trata de temas relacionados aos dilemas humanos, a fragilidade, a vulnerabilidade, a fugacidade do tempo, a vaidade do homem. E por isso eles se tornam tão atuais no nosso tempo. Diante dos sofrimentos, diante das dificuldades, esses escritos eles nos ajudam a meditar, a encontrar alento para o imediato e se preparar para aquilo que virá nas nossas vidas. Dentro da literatura sapiencial nós nos encontramos com o tema da eleição e com o tema da aliança, temas muito pertinentes para o bloco que nós estudamos em Pentateuco, para o bloco profético, para o bloco histórico. Essas duas temáticas, a aliança e também a eleição, são temáticas muito pertinentes aqui, uma vez que a sabedoria de Israel ela se assenta tanto na eleição quanto na aliança de Israel com o Senhor, com Deus. Israel é o povo que tem a consciência de ser filho de Deus e assumindo essa condição filial, Israel então se torna discípulo de Deus. Israel se coloca numa condição de filhos eleitos, filhos que cumprem a aliança, que compactuam com essa aliança que o Senhor tem a lhes oferecer. A filiação e o discipulado nascem com os patriarcas. Eles se firmam aos pés do Monte Sinai, com o dom da Torá, que Deus entrega a Moisés e a todo o povo. Se estendem pelas comunidades e também pelas escolas ao longo da existência dos judeus e também dos cristãos. Desse modo, a sabedoria ela é tanto dom de Deus
tanto cultivo da parte do homem. Ela é dom de Deus porque Deus a dá gratuitamente. Deus a derrama sobre o homem espontaneamente. Por isso é dom. Mas a sabedoria também, ela é cultivo da parte do homem, uma vez que ela requer de nós amor e cuidado, para que nós possamos estudá-la, para que nós possamos praticá-la, para que nós possamos também transmiti-la àqueles que carecem do nosso amor. Na Bíblia, na Sagrada Escritura, os ensinamentos sapienciais, eles não se resumem ao quadro desses 7 livros que eu já apresentei para vocês, mas em vários trechos da Escritura Sagrada nós vamos encontrar literatura sapiencial. E aí eu posso ilustrar aqui para vocês a narrativa, por exemplo, de José do Egito, no livro do Gênesis, e também o livro de Daniel, a profecia de Daniel. Eles também são considerados parte da literatura sapiencial, sem estar inclusos nesse bloco de 7 livros que nós denominamos livros sapienciais.